Ei pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para um problema de equações diferenciais, equação diferencial ordinária, ou EDO, sobre campos vetoriais e curvas ortogonais. É um tipo de problema onde a gente tem um campo vetorial, que é basicamente um mar de flechinhas apontando para várias direções diferentes, e a gente tenta determinar linhas de escape desse campo. Então, se o campo ele tem uma trajetória que ele tenta fazer, a curva ortogonal ela tenta apontar para a linha de escape, de para onde você foge o mais rápido possível desse campo. O exemplo de hoje ele é bem legal porque ele é fácil de fazer as contas e, além de tudo, ele é muito visual. Espero que vocês gostem do problema de hoje. Bora lá, vamos começar? Muito bem, vamos começar com o problema de hoje. Esse problema ele tem um enunciado bastante direto. Ele diz: determine as curvas ortogonais do campo. Fão xy é o nome do campo. Aí é um campo que a coordenada x dele é menos y, a coordenada y dele é x. Para resolver esse problema, a gente tem que saber algumas poucas coisas. Primeiro, a ideia de curva ortogonal. Se você tem um campo vetorial 2D, que é um campo que tem uma coordenada p, uma coordenada q, ambas podem depender de x e de y, então uma curva ortogonal é uma linha que é sempre perpendicular aos vetores. Esse campo ele é um mar de vetores que está lá espalhados, seguindo alguma direção, e a gente vai ter linhas que são sempre perpendiculares a todos os vetores que se apontar em qualquer ponto. Para isso acontecer, é importante que quando a gente fizer o campo e comparar ele com o vetor de velocidade, que é o vetor derivado, dx, dy, eles sejam ortogonais. Em geometria analítica, a gente vê que duas coisas são ortogonais quando o produto escalar delas dá zero. Quando a gente faz essa conta de p vezes dx mais q vezes dy, o resultado dá zero, isso aqui vai representar fisicamente as curvas ortogonais do campo. Ou, uma notação alternativa para isso, se a gente, abre aspas, dividisse todo mundo por dx, a gente teria p mais q vezes dy dx é a derivada, então aqui fica y' igual a zero. Isso é o cálculo que a gente faz para determinar uma curva ortogonal. Ou esse aqui de cima, quando a gente vai resolver usando, em equação diferencial, equações exatas, ou esse aqui de baixo para uma equação diferencial mais tradicional. Outra coisa para resolver esse problema, a gente tem que saber como resolver uma EDO separável, que se você tem uma equação do tipo alguma coisa que só depende de y vezes y' é igual, outra coisa que só depende de x, ela é separável e a gente resolve integrando o termo de y em y igual integral do termo de x em x. Outra coisa, a gente tem que saber o resultado da integral tabelada. A integral de 1 sobre x vale ln. Se a integral for indefinida, é ln de x mais constante. Outra coisa que a gente vai usar também, as propriedades de exponencial. E elevado a ln de qualquer coisinha é a própria coisinha. E ln de e elevado a qualquer coisinha é a própria coisinha também. Porque um é inverso do outro. A exponencial, quando você tem e elevado a mais b, é a mesma coisa que e elevado a vezes e elevado a b. E se você tem uma constante qualquer, a exponencial de constante também é constante. Não a mesma constante, mas é uma constante. Feitas as observações, estamos prontos para resolver o problema. Primeira coisa, a gente precisa fazer a definição. Vamos aplicar a definição nesse campo, menos yx. Para a gente achar a curva ortogonal, a gente teria que fazer aquela conta do p dx mais q vezes dy igual a zero, ou p mais q vezes y' igual a zero. No caso, p vale menos y, q vale x. Então a gente tem menos y dx mais x dy igual a zero. Ou, na notação alternativa, y mais x vezes y' igual a zero. O legal dessa notação alternativa para esse exercício em específico é que nessa notação específica a gente consegue transformar isso numa EDO separável. Para fazer isso, o que a gente faz? Esse menos y vai para o outro lado somando, fica xy' igual a y. Aí o y a gente divide aqui, o x a gente divide do outro lado. Aí fica 1 sobre y vezes y' igual 1 sobre x. Tem uma função que depende só de y vezes y' igual uma função que não depende de y. Por ela ser separável, vamos resolver ela usando o método de EDO separável, que é basicamente integra 1 sobre y na variável y igual integra 1 sobre x na variável x. A integral de 1 sobre y é ln do módulo de y, a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Na teoria, existe uma constante na integral da esquerda, existe uma outra constante na integral da direita, mas se a gente juntar as duas constantes numa só, vira uma única constante aqui. E aí, como o objetivo era descobrir o y, eu vou isolar o y fazendo a exponencial de todo mundo. Módulo de y vira e elevado a ln do módulo de x mais constante. Pela propriedade de exponencial, a gente pode separar isso em duas partes.
Aí e elevado a uma constante também é uma constante, que eu vou chamar de uma constante C2 só para dizer que não é a mesma, mas ela ainda é uma constante. E elevado a ln de um negocinho é o próprio negocinho. Então esta expressão vira só módulo de x. Aí módulo de y é igual ao módulo de x vezes constante. E aí vamos isolar o y. Se o módulo de y vale uma expressão, o y pode ser a própria expressão, ou ele é a expressão com sinal trocado se lá dentro do módulo fosse negativo. Então a gente teria aqui dois casos, mais constante módulo de x ou menos constante módulo de x. Tanto C2 quanto menos C2 são os dois constantes, a gente pode juntar os dois numa única grande constante chamada de C3. E aí a gente tem C3, como se C3 for mais ou menos C2, a nossa função vai ser y igual C3 vezes módulo de x, onde C3 é qualquer constante real. Cada constante que você tem te dá um resultado diferente. Cada constante que você tem te dá uma curva ortogonal diferente, mas todas elas vão ter a mesma cara. Então vamos dar um destaque aqui para o nosso resultado e dar um destaque maior ainda. Nesse problema a gente pode ir além. Eu tinha dito que esse aqui era um problema visual. Então a gente pode usar software para desenhar o campo vetorial e também desenhar as curvas ortogonais para mostrar que ele realmente é ortogonal às curvas. Então aqui está o nosso campo vetorial. Eu simplesmente peguei para o software e pedi, desenha para mim aí o menos yx. Ele acaba sendo um campo onde a gente tem várias flechinhas, elas estão girando em torno da origem. Então a gente teria um campo que tem a tendência de manter as coisas rodando em torno da origem. A rota de fuga, se você não quer ficar girando em torno da origem, o jeito mais rápido de você fazer isso é pega a origem e vai embora dela numa linha reta. Quando a gente esboça as linhas ortogonais que a gente achou, a gente tem esses gráficos aqui, com várias retas todas fugindo da origem. Aqui tem vários valores diferentes para constante. E isso é justamente perpendicular às linhas de campo, que eu desenhei aqui um pontilhado azul para indicar os círculos que esses campos estão fazendo. Isso encerra a nossa parte visual, de que realmente a gente acertou mesmo o exercício e a matemática faz sentido. E é com essa ideia a matemática faz sentido, a matemática é bonita, que eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje para mostrar que realmente essa ideia de curvas ortogonais parece que é uma coisa abstrata quando a gente aprende equação diferencial, que a gente está fazendo uma coisa que não faz o menor sentido, mas ela é bem lógica. A gente está determinando linhas de fuga de um campo. Se você está preso numa espiral que está te levando para a origem, o jeito mais rápido é você pegar a partir da origem e ir na direção oposta numa linha reta. Foi o que a gente obteve fazendo a equação diferencial. Espero que vocês tenham gostado e caso vocês queiram deixar algum recado, fazer um elogio, fazer um pedido de algum tema para se abordar no futuro, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, estão passando aqui meus contatos diretos para deixar o canal mais interativo, mais com cara daquilo que vocês queiram ver. E quem sabe, às vezes algum exercício que você propõe acaba virando um vídeo aqui, quem sabe. Bom, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência e eu espero ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal!